Olá, professor. Olá, professora. Você já brincou alguma vez com um bumerangue? Pois é. A tarefa de hoje será exatamente essa: construir um bumerangue. Ou melhor, na verdade, nós vamos construir uma lata bumerangue. Isso mesmo, uma lata que vai e volta. Vamos lá? E para realizar essa atividade, a gente vai precisar do seguinte material: uma lata que nós substituímos por um pote de acrílico, pela razão que você vai logo saber, 2 elásticos e um chumbinho de pesca relativamente pesado. Repare que o nosso pote de acrílico tem 2 tampas e cada tampa tem 2 furos. E você já vai entender a razão desses furos. Começaremos fazendo o sistema que comandará a nossa lata bumerangue. Para isso, a gente vai cortar esse elástico e vamos amarrar o chumbinho com o elástico, de maneira a deixá-lo bem no meio do elástico. Um nó um pouco apertado, para ele não escapar. Vamos fazer o mesmo com o outro elástico. Abre o elástico, passa no orifício do chumbinho e tenta deixar no meio. Tem que tentar e conseguir. Amarra um nozinho apertado. Pronto. Agora sobraram 2 extremidades para cá e 2 extremidades para lá. Isso, claro, que sugere que a gente vai colocar 2 extremidades aqui, passando por um dos orifícios e a outra extremidade agora a gente dá um nó, tomando cuidado para não puxar todo o elástico para cá, senão depois ele vai ter que ficar muito esticado. Então a gente dá um nó sem apertar, outro nozinho, pronto. Agora a gente vai repetir esse procedimento com a outra tampa. Então a gente vai ter que fechar aqui, puxar o elástico e cuidar para que esses 2 orifícios fiquem mais ou menos na mesma direção dos outros 2 da outra tampa. E aí, procedendo da mesma maneira, a gente vai passar a extremidade de um elástico por um dos furos. Segura essa ponta e passa a outra. Parece um pouco complicado, mas é só um pouquinho de controle motor que a gente consegue. Às vezes dá a impressão que falta a mão, mas as 2 são suficientes. Veja, agora o que eu havia falado, a gente deve cuidar para que os furos fiquem na mesma direção. E também a gente deve esticar agora, de maneira que o chumbinho fique no meio da lata. E agora a gente amarra desse outro lado, reparando se ficou mais ou menos no meio. Então agora a gente pode apertar dar outro nó, e parece que está bem do jeito que a gente queria. Agora, para não ficar feio, a gente corta essas extremidades. E está pronta a nossa lata bumerangue. Será que ela funciona mesmo? Vamos então colocar nossa lata bumerangue para rolar? Vamos ver se de fato ela funciona? Não é espetacular o funcionamento da nossa lata? Ela de fato funciona, ela vai e volta.
A gente usou esse pote de acrílico em lugar da lata exatamente para que fosse possível a gente observar o que acontece no interior da lata antes, durante e depois do seu movimento. Vamos reparar como estão o elástico e o chumbo dentro da lata antes do movimento. Então veja que os elásticos estão perfeitamente esticados e o chumbo pendurado. Agora a gente vai colocar a lata em movimento. Veja, agora os elásticos estão torcidos. E por que isso acontece? Ora, isso acontece porque quando a gente coloca a lata para rolar, ela de fato rola, mas o chumbo que está pendurado resiste a rolar junto com a lata. E isso provoca duas coisas. Primeiro, o elástico vai torcendo, e isso a gente sabe que vai gerando uma força elástica. E a segunda coisa que a gente pode observar que acontece é que a lata vai freando. Ou seja, claro que ficou fácil da gente relacionar uma coisa com a outra. Aparece uma força elástica que freia a lata até ela parar. Quando ela para, o elástico está muito torcido, a força elástica age agora no sentido contrário, porque naturalmente o elástico vai tender a distorcer. E ao distorcer, ele provoca o movimento da lata no sentido contrário. Agora repare que isso só acontece porque a gente tem esses furos distantes do centro e simétricos em relação ao centro. Uma experiência que valeria a pena você fazer com seus alunos é variar a distância entre os furos, colocar eles mais próximos e mais distantes para ver o que acontece. Seguramente a gente teria surpresas. Fica evidente que o conceito responsável pelo funcionamento da nossa lata é o conceito de força elástica. À medida que a nossa lata rola, o chumbo faz com que os elásticos torçam e, com isso, fiquem esticados. E a gente aprendeu que toda vez que um elástico é esticado, surge uma força elástica. Quanto mais esticado o elástico, maior é essa força elástica. E é essa força elástica que age e provoca o retorno da lata à posição em que ela foi lançada. É claro que você vai querer fazer outras latas como essa, repetir essa atividade, e você vai ter dificuldade de encontrar esse material para comprar. Ainda bem, porque você vai ser obrigado a usar a sua criatividade. E agora que entendeu como é que funciona a lata, como é que tudo está compreendido, você não precisa mais de um tubo transparente. Você pode usar uma lata como a outra qualquer, por exemplo, uma lata de leite em pó. E aí você faz 2 furos de um lado, 2 furos de outro, prende o elástico, tudo do mesmo jeito. Tem uma questão só que você precisa cuidar, que é o seguinte: uma lata de leite em pó tem um diâmetro um pouco inferior ao desse tubo. E aí é importante a escolha do chumbinho. O chumbo que você vai pendurar no elástico não deve encostar na parede da lata. Porque se ele encosta na parede da lata, ocorre o atrito. A hora que a lata para, o chumbo encosta na lata e segura a lata lá parada, ela não vai retornar. Animais, o resto só deve dar certo. É importante, sim, que você peça aos seus alunos que variem, de fato, a distância entre os 2 furos. E aí você vai reparar que esses furos não podem ser feitos muito próximos um do outro. Demais, sucesso! Veja, você deve ter reparado que essa é uma atividade relativamente simples. E está aí uma boa oportunidade para você sugerir que o seu aluno se expresse acerca dessa atividade através, por exemplo, da construção de um roteiro de instrução. Você pode pedir a ele que construa o roteiro de instrução para a montagem de uma lata bumerangue. Será uma oportunidade ótima, excelente, para ele refletir um pouco sobre o que ele fez e aprender um pouco mais, além de exercitar a construção desse tipo de texto. É isso aí, professor. Da mesma forma que a nossa lata bumerangue, nós estamos indo, mas fique certo que logo retornaremos. Até lá!